Certo, é bem o meu perfil. Eu tenho um perfil full stack, né? Especificamente com Angular, eu trabalho há 4 anos aí com Angular, só que com Java eu trabalho há 17, né? Então tenho bem mais experiência, sendo que o Spring Boot especificamente, microserviços, né? Isso daí eu atuo há uns 7 anos mais ou menos. Então é bem o meu perfil. Tá, ok, beleza. Bom, eu sou desenvolvedor Java, né? Já faz 17 anos, eu comecei lá em 2007, né? Já foi, meu primeiro trabalho já foi como desenvolvedor Java e eu segui, né? Aí no início eu era estagiário, né? Numa empresa bem pequenininha, que se fosse hoje seria, a gente chamaria de startup, né? Mas na época não tinha esse nome. Só que era só uma empresa pequena mesmo, ela não tinha crescimento acelerado nem nada. E assim, desde o meu primeiro emprego eu já programei, já pus a mão na massa, né? Então lá era bem bacana, assim, tinha o Java da época, né, que era um Java mais antigo, que era um Java desktop em um dos sistemas, né? O outro sistema ele rodava numa plataforma da IBM, né, do WebSphere Portal. E aí de lá, um rapaz que trabalhava comigo, ele saiu e aí 6 meses depois ele me indicou para ser estagiário numa consultoria já, onde já trabalhava alocado em clientes, né? Na época tinha os clientes via varejo e Itaú, né? Eram esses dois os que eu trabalhei. E lá eu já usava sistema Java para web, né? Era um sisteminha assim, mas relativamente simples, né? Na época o Java ele era full stack, né? Ele não era só back-end. Então tinha as tecnologias do Java lá que era full stack, né? Tinha o front, tinha o back. E aí eu fiquei algum tempo lá, né? E aí depois dessa primeira passagem lá nessa consultoria, eu fiquei muito tempo lá. Não me lembro agora de cabeça, tem aí no currículo, mas acho que foi coisa de 4 anos, alguma coisa assim. Então eu fui de. Isso, exatamente, na Advos. Já não existe mais essa consultoria, né? Mas assim, da época que eu saí de lá, eles estavam com. Eu tô tentando até resumir assim, né? Que é muito tempo, mas eu vou resumir bem. Lá na Via Varejo, né, antes era só Casa Bahia, aí se fundiu com o Ponto Frio, né? E aí virou Via Varejo. Aí nessa fusão acabou que algumas pessoas foram sendo cortadas. Eu não fui cortado, mas fiquei com medo de ser cortado. Aí eu arrumei um outro emprego, né? Que era para uma outra consultoria chamada Antler. E aí eu trabalhei no projeto do Itaú, que era da seguradora de grandes riscos lá do Itaú, né? E esse projeto ele era grande e só que o trabalho que eu fazia, né, a gente era uma equipe de 2 desenvolvedores, mas assim, o projeto lá ele já existia o sistema, era um sistemão na época mais antigo até com struts, né, que era a tecnologia de front-end dele, do Java, e aí tinha pequenas alterações para fazer nele, né, então na época era muito comum relatórios em iReport, né, Jasper Report, e também alterações nas telas struts e coisas assim. E aí também nesse projeto, depois que a gente entregou ele, diminuiu muito a carga de trabalho, né? Foi mais ou menos acho que uns 7, 8 meses trabalhando nesse projeto. E aí a gente entregou e aí depois tinha pouquinha coisa para alterar. E aí nesse meio tempo eu dividia meu tempo entre essas alterações desse projeto, algumas coisas em um outro que era em .NET, né? Só que assim, eu fazia um trabalho bem básico, que tinha uma equipe já de .NET, eu nem sabia .NET, mas o pessoal me pôs lá para aproveitar, né? E como C Sharp era bem parecido com Java, aí e o pessoal já me deram a máquina com tudo instalado e tal, eu consegui me virar bem. E eu também em algumas reuniões dessa consultoria em clientes para poder ser a pessoa técnica, porque eram reuniões de venda, sabe, Eles estavam tentando vender mais projetos em Java e eu ia como pessoa técnica para dar um suporte, né, nessas reuniões. E aí nesse meio tempo o pessoal lá da onde tinha saído antes, né, da Via Varejo, eles eles iam começar um projeto novo e aí eles perguntaram se eu não queria voltar. E aí eu achei bem interessante, né? Eu acabei voltando, que foi bem naquela época que tinha uns protestos grandes, né, na Paulista. E eu trabalhava lá na Paulista, então era muito ruim de vir embora para casa. E a Via Varejo era do lado de casa praticamente. Eu não pensei 2 vezes, eu fui, né? E essa foi uma experiência bem legal, porque era um projetinho do zero, né? Por mais que hoje as tecnologias já estejam antigas, né? Mas na época eram tecnologias assim do momento, né? E também estava começando o Scrum ali, né? Na época ainda não eram usadas metodologias ágeis. Então o time tinha 5 desenvolvedores, esse daí não era um time muito grande. E a gente fez o trabalho desde o comecinho de sentar com o usuário, desenhar protótipo, ver como é que ia fazer, depois toda a implementação do sistema, né?
E aí ele entrou em produção, era um sistema de gestão de contratos de aluguel, né? A Via Varejo na época tinha acho que mais de 1.300 contratos de aluguel e tinha sistema só para fazer isso. E aí esse sistema nosso veio para substituir com tecnologia mais nova, né? Aí depois que esse sistema entrou em produção, eu fiquei lá uns 6 meses mais ou menos ainda dando manutenção nele, né? Então foi legal que deu para ver o sistema dele quando ele nem existia, até construir ele inteirinho e entregar, né? Então foi uma experiência assim, foi a única da minha carreira até hoje que eu fiz isso, do zero até a entrega, né? Eu achei muito interessante. E aí depois de lá, nesse período que eu fiquei dando sustentação, aí já começava a ter também esses sistemas com front-end em frameworks JavaScript, coisas mobile, né? Eu cheguei a mexer em algumas coisas também. Na época não era o Angular ainda, era um framework chamado Sencha, né? Mas é semelhante ao que o Angular faz o mesmo papel, né? E aí depois eu saí de lá para minha primeira oportunidade 100% back-end, né? Porque até então o Java era todo mundo full stack, né? Não tinha essa divisão. Aí ele naquela época já começou a ter, se eu não me engano era 2014 para 2015, né? Aí eu fiquei um ano na TIM, né? Que é a operadora de celular. E lá na TIM eu fazia parte de uma equipe que fazia um trabalho muito específico, que era pegar partes dos sistemas lá da TIM que estavam lentas e fazer uma implementação para ficar mais rápido, né? Era uma célula de Fast Data, né? Que é o conceito disso. E a gente pegava esses sistemas que eram em banco de dados relacional tradicional e criava esse, vamos supor, é quase que um cache, né? Usando o banco de dados em memória para deixar mais rápido. E lá eu era parte da equipe da Pivotal, né? A empresa criadora do Spring, e lá tinha vários Springs diferentes, assim, tinha esses que a gente usa mais no mercado, tipo o Boot, o Data, né? A gente usava eles, mas tinha outros bem específicos, tipo um chamado Spring XG, né? Que era para stream de dados. Então ele era uma ferramenta para fazer processamento de grandes volumes de dados. Ele usava um RabbitMQ, né, com várias filas, e aí ele ficava passando os dados de uma fila para outra, porque assim ele conseguia fazer um processamento assíncrono, né, bem eficiente para fazer a carga dos dados de JFire, que era coisa de milhões de registros, assim, um negócio bem performático, né. Esse projeto foi muito legal também, até entro um pouco mais em detalhe nele, porque além de ser a primeira vez que eu trabalhei com back-end, a primeira vez que eu trabalhei com Spring, ele também tinha essa característica de performance, né? Então a programação voltada para performance é bem diferente da programação voltada para atender sistemas corporativos, né? Então a série de estruturas ali e padrões que a gente segue nos sistemas corporativos para deixar o código mais manutenível, né? Nesse projeto a gente cortava focando na performance, para ficar um código bem limpo, bem rápido, bem enxuto, né? Então era bem bacana. E aí depois dessa época, no projeto anterior lá da Via Varejo, tinha 2 das pessoas, quando elas saíram, elas montaram uma empresa própria, né? E aí nessa época, depois de um ano e pouquinho, elas estavam precisando de alguém para dar manutenção nesse sistema. E aí eles me chamaram, né? E lá também foi um marco, porque foi a minha primeira oportunidade de trabalho remoto, né? Até então eu só tinha trabalhado presencial. Isso aí era 2016, se eu não me engano, 2015 para 2016, 2016 para 2017, tem no currículo certinho. E aí eu gostei muito dessa experiência de trabalho remoto, né? Meu trabalho lá, assim, parte de tecnologia ele era bem simples, até o Java Full Stack mesmo, né? Tinha a parte do front com Bootstrap, né? Não era nem um Java Full Stack assim, mas também não era essas tecnologias mais modernas, igual a gente tem hoje de front e back. E aí o que eu fazia, eu ia toda semana na empresa, né? Assim, na quinta-feira de manhã, entregava o trabalho que eu tinha desenvolvido e sentava com o usuário final, né? No caso, era uma pessoa da área contábil, pegava novas tarefas para fazer, aí eu fazia em casa, né, durante a semana, depois entregava, e a parte que eu desenvolvi desse sistema foi a parte de integração de notas fiscais com a Receita Federal, né, da nota fiscal eletrônica. Então, tinha as regras de cálculo de imposto específicas, né, para lá era uma fábrica de vidros blindados de carro, né, para carro blindado, e aí tinha algumas regras específicas de imposto que tinha que calcular, e tinha essa integração com a Receita Federal, basicamente era isso, né. Esse módulo aí durou, acho que se não me engano, coisa de 9 meses, 8 meses para desenvolver. E aí depois que acabou esse projeto, eu gostei muito de trabalhar remoto, né? Então eu fiquei uma fase assim que eu não queria mais voltar para o presencial. Aí eu comecei a olhar outras coisas, né? Outros tipos de trabalho. Aí eu comecei a fazer muito freela nessa época, né? Freela e projeto temporário, acho que fiquei fazendo basicamente isso. Eu também comecei a escrever para
para blog, na internet, né? Comecei canal no YouTube, enfim, eu tentei várias formas de renda, assim, que não precisasse de trabalho presencial, né? E continuei procurando uma vaga fixa também, remoto, mas nossa, era muito difícil de achar. Aí eu fiquei 17, 18, 19, né? Aí até que eu achei de novo um trabalho 100% remoto, né? Que foi na IBM, um projeto lá da T-Mobile e da Sprint, né? As duas operadoras lá dos Estados Unidos. E esse projeto era global, era totalmente em inglês, né? Foi minha primeira vez trabalhando em inglês. O trabalho lá, a gente era uma equipe de 4 pessoas, né? Sendo 2 indianos e eu e mais um brasileiro. E a gente fazia alterações numa gama de sistemas enormes, né? Então tinha desde sistema bem antigo do Java lá dos anos 2000, assim, tecnologia antigona, até coisas bem recentes, né? Que aí já usava o Spring Boot como microserviço na parte do Java e o Angular junto, né? Também para o front, né? E aí a gente fez esse projeto lá para suportar essa fusão, né, das duas operadoras. E depois eu saí, né? Esse da IBM eu fiquei lá, acho que foi 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, alguma coisa assim. E aí depois eu vim para 1 ano, né? Era Java, Spring Boot com front-end e Angular e equipe internacional, né? Só que lá a equipe era de 10 pessoas, o time que eu fazia parte. Todo mundo da Índia, só tinha eu de brasileiro. Mas a gente se virava bem lá. Não, essa época meu inglês evoluiu bastante de conversar com os indianos todos os dias, né? Mas foi bem legal, assim, experiência. E aí depois eu acabei saindo. E aí lá eu fiz parte da equipe, a gente era uma equipe era 2 desenvolvedores, né? Eu e mais um, e um arquiteto, né? No time, né? Só que esse arquiteto ele punha bastante a mão na massa também, ele não era aquele arquiteto só de desenhar a solução, não. Ele era com o Spring Boot no back e o Angular no front, né? E também, em paralelo, eu fiquei responsável pela manutenção do sistema de recarga lá. E ele era assim, ele tinha como se fosse um microserviço ali, REST, né? Mas ele não era um microserviço, ele era um monolito. Em vez de rodar no Spring Boot, ele rodava no WebSphere. Então ele fazia essa transição aí. Então assim, bem resumidamente, né? Acho que eu resumi aí 17 anos em 17 minutos. Pois é, certo, perfeito. Bom, no momento esse projeto lá que eu estava acabou, né? E aí eu já tinha férias vencidas, eu estou em férias agora no momento, né? E aí eu estou procurando uma outra oportunidade que seja fixa, remota, né? Que nas vagas seria tudo híbrida, eu não quero nem um pouco. E aí eu estou procurando uma remota e que de preferência que seja internacional, né? Também para voltar a usar o inglês no dia a dia e tudo mais, né? Até pensando assim em termos de futuro, né? Eu acho que hoje o sonho de todo desenvolvedor é aquela história, aquele como trabalhar para fora, ganhando em moeda forte, né? E gastar no Brasil, mas eu vejo que entre o meu estado hoje e chegar nessa posição eu preciso de mais experiência, mais vivência em projetos internacionais, né? Então, bem em resumo, seria isso. Acho que toda a minha carreira, viu? Acho que eu nunca fui contratado direto. Certo. Eu, a maior parte do tempo, AWS, né? Eu também trabalhei um pouquinho de tempo com OpenShift. Que até foi naquela empresa, que a primeira vez que eu trabalhei remoto, né, era no OpenShift, aí quando a gente integrava com a Receita Federal, precisava que fosse requisição do Brasil, senão a Receita Federal negava. Aí a gente teve que migrar para a AWS, que era o único na época que tinha no Brasil, né. Mas assim, o meu trabalho com a nuvem, eu já fiz assim, estudos, em cursos e tal, para fazer a configuração, fazer tudo isso, né, ou seja, entrar lá, criar uma instância, instalar as coisas na instância. Isso eu já fiz assim, mas não profissionalmente, né? O que eu faço, que eu já fiz profissionalmente é a parte de publicar aplicações lá na nuvem, né? Bem a parte de desenvolvedor, e também de entrar lá para ver logs, ver coisas desse tipo, sabe? E também aquelas configurações, né? Que às vezes você precisa dar a permissão do seu IP para poder acessar, né? Os recursos, então esse tipo de coisa eu já fiz profissionalmente. Agora aquela parte mais de configuração, de pegar a nuvem do zero ali, isso aí eu já fiz também, só que não profissionalmente, só estudando mesmo. Eu acho que a maior parte do tempo o EC2, né? O EC2 que é onde roda as instâncias, né? Então para poder ver os logs lá também, a parte de segurança, tudo, se eu não me engano, tudo dentro do EC2. Tem experiência sim, né? Acho que das últimas empresas que eu trabalhei, quase todas elas usavam, só que tinha uma característica assim, de tipo, a gente fazia ali, às vezes até o TDD mesmo, né?
fazia os testes unitários, ia rodando e testando, mas sempre chegava uma hora ali que estava apertado o prazo, aí tipo, deixa os testes para lá agora, faz, entrega. Então, o que era comum? Entregava, né? Cortava os testes no meio ali, entregava depois e aí fazia os testes, usando sonar, né, para ver a cobertura ali, em algum lugar de 50%, outros com 70%, né? Então tinha sempre esse fluxo. Começava bonitinho, né, com TDD e tal, aí dava uma cortada nos prazos, ali cortava o teste, integrava depois, fazia uma força-tarefa para fazer esses testes, né, assim, ter cobertura. Mas também já teve caso que cortou para entregar e depois nunca mais o pessoal voltou a fazer os testes ali no projeto, né. Mas eu tenho, assim, da parte técnica, do que depender de mim, eu gosto, eu faço, né. Não, unitário mesmo, aquele automatizado no JUnit, né. Aí usando técnica a principal que eu uso é aquela do valor limite, né, para você testar um valor antes que é inválido, o valor que é válido, né, e o próximo que seria inválido. Aí eu acho que cobre bastante. Okay, for sure. We were 10 developers and then we had a PO on the team. This PO did the role of Scrum Master too, and he was the one who talked to the stakeholders, the final users, and gives the tasks to the team. And on this team we had two testers, two QA person. So when I talk about the size of the team, it's always in numbers of developers. Three developers, and we had a QA person, we had a PO, and we had a manager, but the manager was not there on all the meetings. So it's a brief of those teams. They wanted to split it on 2 or more squads, but they never did that when I was there. Okay, well, I think that the most challenging one was the one for the team, where I worked only on the back-end side, and the project needed to have a lot of performance. The coding was very different, and it was the first time I worked with Spring, so there were a lot of new things to learn. But at the same time, I consider that project as a success. We were a team of 2 developers, then each grew to 4 developers after some time I was there. And we delivered a lot of functionalities, making the requests on the team better. The team, not the team, but the company, the Telecom Italia model. And some of those projects were needed by regulations. So if we did not deliver it on time, the company would have fines from the government. One great thing we did that was the migration from, we had 8 digits on cell phones numbers at the time, and it was entering the 91. So we did some work at this migration too, and all of those things were success. So it was very good too. It was a challenge, but me as a team member, I could learn the things I needed to learn to deliver the code. So I guess this was the most challenging one. And the second one is the IBM project, which was my first international project. At the beginning I had some, it was a little hard because of the English, but with time it got better, and I could do what I needed to do and deliver the software. Which was an Indian, and he did not speak Portuguese, but I didn't see a big difference in the day-by-day talks I had with the team, other developers speaking English, to those ones with the manager, for instance. So I guess that the difficulty was more in everything, you know. But once I got used to use the English in day by day, everything were fine from that point. So I see not big problems.
But when I switched from one company to another, I had some difficulties in order to understand some concepts of that company. But I guess that was not because of English, but because of the business rules itself. So when I switched from IBM to Stefanini to work on Dell client, there were a lot of rules of computer manufacturing industry, which I did not was familiar with yet. So at the beginning it was a little hard, but with time it got ok, everything fluid. Ah, perfeito. Já é bem isso. Entendeu? O pessoal dos Estados Unidos é o mais fácil, né? Em algumas vezes, em outras empresas também. Seria só descrever como é que era, né? Era assim, vai ter uma implantação, sei lá, no domingo, e aí se tiver alguma coisa errada, eles ligam para quem está de sobreaviso, né? Para dar umas instruções. Então, já tenho familiaridade. Certo? Não, tranquilo. Assim também, não era sempre, né? Às vezes só. E aí dessas vezes, acho que teve uma vez só que precisei atender ali, era uma coisa simples, aí eu me expliquei, então pra mim tranquilo. Acho que na área de TI, né, a gente tem isso aí, é meio comum, né? O que muda é a frequência, tem lugares que tem muito, tem outros que já é só de vez em quando, né? Mas nunca vi um lugar que não tivesse, assim, sabe? Então, normal. Eu sou um sênior aí, já faz uns aninhos já. Já tô virando sênior de ser sênior, mas às vezes eu atuo como pleno, às vezes eu atuo como sênior, depende do que o projeto pede, né? Certo? Não, sem problema. Realmente eu já percebi, isso é diferente mesmo o mercado internacional do daqui, né? Mas até aí não tem problema. Eu brinco assim que o que importa mesmo ali é o valor, né? Chegando num valor que esteja legal, aí se você vai me chamar de sênior, de pleno, de júnior, aí não tem muito problema. Aí... Certo, perfeito. Não, deu para entender assim bem as coisas que você explicou, né? A única dúvida que eu fiquei seria sobre assim, se tem alguma previsão de início e tal.